Fala galera, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma transmissão ao vivo. Hoje, 23 de setembro de 2020, nossa 11ª live, tá? Vamos aí, vamos aguardar o pessoal chegar. Então vamos lá. Sejam bem-vindos. Novamente aí a gente agradece aí por poder entrar aí no lar de vocês, o pessoal que vai assistir aí depois a transmissão aí que vai ficar aí salva aí no Facebook, nas mídias sociais. Boa noite Felipe Martins Gil, seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal, manda uma mensagenzinha aí pra gente mandar um abraço para você. Hoje o meu abraço especial vai aí para todo mundo aí que acompanhou a gente aí nas últimas 10 semanas aí. Obrigado aí pela paciência aí, obrigado aí por vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. Sejam bem-vindos. Compartilhe, convide aí os amigos. Nós temos com a gente o Biel Santos. Um abraço, Biel, seja bem-vindo. Então vamos lá, manda mensagem aí. Quem quer um abraço aí ao vivo aqui, a gente só mandar uma mensagenzinha que aparece aqui pra gente. Consigo visualizar aqui vocês. Então vamos lá. Hoje, 23 de setembro de 2020, nossa 11ª live. Eu quero agradecer aí a vocês que assistiram aí com a gente aí, né? 10 transmissões ao vivo. Quem não pôde acompanhar todas as transmissões aí, mas depois pôde assistir aí, porque fica salvo aí no Facebook. A gente tem compartilhado aí nas nossas mídias sociais também. Obrigado aí por dar essa oportunidade da gente falar um pouco, né, para eu poder falar um pouco sobre a minha vida pública, né, como tem sido a nossa atuação dentro do município de Magé. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer um resumo, tá? Chamei de resumão das últimas 10 semanas, tá? A gente já está aí na fase final da pré-campanha e a gente já vai chegar aí na próxima semana. A gente com mais novidades aí, a gente já começa a nossa campanha eleitoral 2020, onde nós vamos poder falar das nossas propostas, onde nós vamos poder falar abertamente aí com o público, tá bom? Convide aí os seus amigos. Um abraço aí para minha esposa Valdelúcia Santana, a Lu Santana. Então vamos lá, pessoal, vamos começar hoje então. Hoje nós vamos fazer um resumo das últimas 10 semanas. E a partir de domingo, dia 27, começa a campanha eleitoral 2020, eleições 2020, ó. Fiquem atentos aí. Nossos encontros serão, na próxima semana, nas segundas-feiras, tá? Ó, vamos mudar a data aí. O pessoal aí que assiste futebol aí nas quarta-feiras não vai ter mais problema, não vai precisar de correria. Nós vamos fazer as transmissões às segundas-feiras. As próximas 7 semanas que virão aí pela frente, né, já da campanha eleitoral, nós vamos aproveitar aí as segundas-feiras à noite, às 20 horas, para que a gente possa estar aí se comunicando aí com vocês. A gente vai estar aí fazendo as propostas, vamos falar das propostas, vamos responder as perguntas, tá? Tirar as dúvidas aí do pessoal. Então vamos lá. Hoje vamos abordar os principais temas da pré-campanha, tá? Vem comigo, galera. Convide ao pessoal aí. Vamos ver se entrou mais alguém. Não, ninguém mandou mais mensagem. Então fica aí o abraço aí para o pessoal que tem nos acompanhado aí nas últimas 10 semanas aí, tá? Você que acompanhou aí, um forte abraço. Quero aproveitar e mandar um abraço também para a Sociedade Civil Organizada aqui do 5º Distrito, tá? Um grupo de amigos aqui que iniciaram ontem um processo de sabatinar os pré-candidatos. Eles estão agora nessa primeira fase aí, sabatinando aí os pré-candidatos a majoritário. Acredito que provavelmente eles devam estender isso para os vereadores também. E fica aí o nosso forte abraço. É uma excelente iniciativa e a gente já vinha pedindo isso aí, o pessoal se posicionar, o pessoal fazer isso mesmo, né? Vamos espremer aí os pré-candidatos, vamos extrair dos pré-candidatos aí o melhor, vamos procurar, né, participar aí a sociedade. Quem são os melhores nomes aí no cenário político, né? Aqueles que vão concorrer às eleições esse ano. Então, vamos lá. No dia 15 de julho, eu fiz a minha primeira live, tá? Minha primeira transmissão ao vivo. Quem estava lá viu
né? A gente não conhecia nem a ferramenta, foi a nossa primeira mesmo, né? A gente nunca tinha tido a oportunidade aí de fazer uma live, uma transmissão, a gente era um pouco tímido para essa questão. Mandar um abraço aqui para minha tia Dilceia de Oliveira, está assistindo. Um abraço, tia, a sua bênção. Manda um forte abraço, um abraço aí para todos aí da família. E a gente ficou. Eu confesso que eu fiquei tremendo até o dia seguinte, né? Acho que depois a gente foi melhorando, a gente foi ficando um pouco mais à vontade aí e a gente melhorou bastante. Bom, espero que tenha melhorado. Vamos lá. A gente falou na primeira live sobre a questão da gente. Eu me apresentei para vocês. Hoje eu vou fazer novamente, porque talvez pessoas que não nos conheçam ainda, pessoas que venham assistir o vídeo que ficará salvo ou que estão pela primeira vez, então eu vou me apresentar, vou fazer a parte das formalidades. Então vamos lá, vou fazer como eu fiz lá na primeira live, lá no dia 15 de julho. Eu sou o Marcos Roberto de Oliveira Rodrigues, sou morador da Praia de Mauá, 5º Distrito de Magé, e sou idealizador e coordenador do projeto Pacobaíba, um projeto socioambiental, e através desse trabalho, né, socioambiental, a gente começou a ter uma relação muito intensa com o nosso município, através da Secretaria de Meio Ambiente. Foi a primeira secretaria que a gente teve contato, com material disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente, até a proposta mesmo da própria Secretaria, da gente implementar aqui a educação ambiental com crianças e jovens da localidade, né? A gente começou a ter uma visão de melhorar aqui o ambiente, né? O nosso ambiente aqui. Havia um terreno e esse terreno estava sendo totalmente aqui usado de forma negligente, o pessoal colocando ali entulhos. Havia ficado ali muito entulho de uma empresa que se instalou aqui por ocasião do Bairro Novo, né? A obra do Bairro Novo, em 2013. Essa empresa saiu e ela, ao invés de deixar algum legado para a gente nessa área, né, que é uma rua sem saída, virou um terreno baldio. E aí, ao invés de deixar um legado para a gente, que era a promessa inicial da empresa, quando saísse dali, deixar um legado ali para a gente, deixar um espaço público ali, para que a gente pudesse aproveitar melhor o espaço. A empresa foi embora e só deixou lixo, só deixou entulho, enfim, ficou todos os resíduos lá da empresa, ficou ainda algumas coisas ali atrapalhando ali a área, né, a circulação naquela área. E a gente começou a ter essa atuação aí, essa preocupação muito local, era uma questão aqui da nossa rua, com os moradores aqui da própria localidade, e isso foi tomando proporções maiores, tá? E daí a gente começou a ter contatos com lideranças comunitárias, com as questões né, do município, das políticas públicas, né, da participação da sociedade, né, nas decisões do poder executivo. Então, assim, a gente foi se aperfeiçoando aí no calor do fogo aí da batalha, tá, gente? A gente tinha uma intuição, a gente fazia as coisas de forma intuitiva e a gente teve que aprender aí no calor da batalha e assim as coisas foram acontecendo. Então, eu deixo aí claro para todos, eu estou ainda, né, pré-candidato até o dia 27, nós somos todos pré-candidatos. Estou pré-candidato pelo PSD Magé e a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí junto com todos os demais pré-candidatos aí numa campanha eleitoral aí, aonde a gente vai poder aí falar mais abertamente e agir aí da forma que a lei permite a gente agir a partir do dia 27, tá? Na segunda live, a gente fez uma live compartilhada com a psicanalista Ângela Torres. Nós tratamos aqui da retomada das atividades econômicas e sociais durante a pandemia e o decreto municipal. A gente tratou aqui sobre as questões aí, sobre a questão da Covid-19, o pessoal estava aí já voltando às atividades sociais, as pessoas estavam voltando às atividades comerciais também, né? E havia aí uma preocupação muito grande aí de como lidar com essa situação, né? Até hoje a gente ainda tem os problemas. As aulas não foram retomadas, né? A gente tem essa questão. Algumas pessoas agem como se não tivesse mais a Covid, mas o povo também cansou, né? Houve muitas desinformações ou informações aí, né, meio que cruzadas aí. Enfim, não foi só uma pandemia, foi um pandemônio, né? O ano de 2020
realmente foi um ano muito complicado, muito difícil, onde tudo foi muito complicado, porque até os próprios governantes, né, a própria classe política também não tinha estrutura para encarar esse problema de uma forma mais inteligente, né? Eu acho que faltou muitas decisões inteligentes aí, e aí se foram comprando tudo que a mídia foi falando, foi noticiando, aquele pânico todo, e foram aí caindo na esparrela aí dos governantes aí, que era contra o presidente, enfim. Politizaram a Covid-19, tá? A gente sabe que todos os anos as pessoas morrem de insuficiência respiratória, de várias complicações aí, de pneumonia, enfim. Né? E pegaram todos os casos e colocaram tudo na conta da Covid-19, criando aí um estardalhaço, criando um pânico geral. Isso foi muito ruim. Então, a gente teve essa live compartilhada com a Ângela Torres, que é uma psicanalista, e o conselho dela foi cuidar da mente, né? A gente deveria cuidar da nossa mente e procurar voltar, né, à vida cotidiana de forma que a gente também se previna, né, do contágio com o vírus, mas viver, né? Vamos tocar a vida. E em um ano eleitoral, imagina, né? O problema da Covid, há quem diga agora que ninguém mais fala da Covid, só se falam de eleição, né? E aí o médico lá, famoso lá de uma emissora, dizia o seguinte: isso não é nada, lá em janeiro, lá no final de janeiro ele disse que era só uma gripezinha, depois ele vem e diz o seguinte, que todo mundo tinha que ficar em casa, ninguém podia trabalhar, acabou com a economia do nosso país, né? Complicou tudo, complicou a vida de um monte de gente. O índice de desemprego aumentou muito, a gente está aí sofrendo as consequências disso. E agora esse mesmo médico, ele diz o seguinte: olha, só o grupo de risco que não fica em casa, mas o resto do pessoal pode ser mesário, vai para as eleições, enfim. Qual é a nossa orientação? Gente, vamos tratar isso com responsabilidade e a vida não para, tá? A gente vai tomar todas as medidas sanitárias, mas a gente vai cumprir com o nosso dever, tá? Ano de eleição é um ano onde a população precisa ser participativa, precisa fazer parte desse processo aí desde sempre, desde o início até o finalzinho, tá? O seu voto, ele pode fazer uma diferença muito grande, então não deixe de votar, tá? Se você quer mudanças, então você tem que mudar a sua mentalidade, não se deixa levar aí pelo apelo, né, de uma mídia sensacionalista, né, de pessoas que querem politizar tudo e querem criar um estrago dentro do país. A gente tem que todo mundo torcer para que dê certo, gente, para que tudo dê certo. É o pessoal ser tratado, né, de forma responsável pelo poder público, é a gente garantir que o comércio continue atuando, que as pessoas continuem tendo seus empregos, que as pessoas consigam pagar suas contas, enfim. Foi um ano aí de desastres, mas a gente pode mudar. Faltam 3 meses e a gente tem que mudar essa situação aí. E acho que a gente chega em 2021 aí num momento muito melhor, a gente vai estar muito melhor, tá bom? Então vamos lá, partindo aqui, a nossa terceira live, ela aconteceu no dia 28 de julho. A gente tratou de eleição municipal, né? E a gente estava dizendo o quanto era importante essa participação da sociedade em todo o processo, acompanhar de perto, procurar saber quem são os pré-candidatos do seu município, seja aqui no nosso município Magé, Rio de Janeiro, ou seja em qualquer lugar do Brasil, tá? A gente precisa de começar a entender que a gente precisa de pesquisar sobre a vida da pessoa, saber quais são as propostas dessas pessoas, em que essas pessoas vieram atuando aí, o que elas têm de conhecimento aí de políticas públicas e da política local, né? Que elas entendem, né, dessas questões aí. Eu falei um pouco da minha participação nas políticas públicas do município, por causa do projeto social, né, o socioambiental, que a gente toca aqui, hoje eu estou licenciado por questões óbvias, né, por questão da eleição 2020, mas a gente está licenciado, mas o projeto segue, não ficou ali sem liderança, tem pessoas ali que estão tocando o projeto, graças a Deus, compraram aí a briga, estão firmes lá, estão conhecendo um pouquinho lá os bastidores, sabendo um pouquinho do que a gente já viveu, do que a gente já passou, e quem sabe elas depois podem até falar um pouco sobre essa experiência aí.
É uma experiência fantástica, dá muito trabalho, tá? Bastante responsabilidade, mas depois que entra para a corrente sanguínea, a gente nunca mais deixa de atuar aí, né, junto à sociedade, junto ao poder público. A gente acaba tendo essa percepção da importância da nossa participação. Falando do meu envolvimento com as políticas públicas, graças à minha atuação e de outros atores sociais, né, do 5º Distrito, a gente conseguiu atrair algumas obras aqui para a região, a gente conseguiu fazer valer o nosso direito junto ao poder público para que houvesse algum tipo de investimento aqui na região. Tá? A gente tratou muito sobre isso aí, houveram perguntas sobre essas questões e a gente pôde aí responder. Vamos ver aqui, falando da minha participação, e aí a gente até questionou, né? Em ano de eleição, ocorre o seguinte: aparece um monte de pessoas que caem de paraquedas a cada 4 anos e aí vai dizer o seguinte: olha, eu estou muito preocupado com a rua que você mora, com o teu bairro, com o teu município, né? Aí a pessoa começa a tirar foto do poste que está com a lâmpada queimada, do buraco da rua, e aí começa aquele sensacionalismo todo, né? Aquela apelação, aquela coisa já é comum, né? Em ano de eleição, aparece um monte de gente, todo mundo preocupado com tudo. E a nossa orientação foi: perguntem para essas pessoas que se apresentarem a vocês como pré-candidatos, né, às eleições de 2020, aonde elas estavam nos últimos 3 anos e 9 meses. Não estou nem perguntando na última década, o que elas vão fazendo na última década, não. Só dos últimos 3 anos e 9 meses. O que elas fizeram? O que elas produziram, né, de políticas públicas? O que elas contribuíram para que o governo local ele melhorasse, né, a atenção à população? Então, fica essa pergunta. Eu acho que vocês precisam de ter essa sapiência, né, essa sabedoria de conseguir entender essa dinâmica. Quem são essas pessoas? O que elas querem? O que elas vieram fazer? O que elas vinham fazendo? Sabe? Aparece um monte de gente aí, até bem intencionado, mas a gente costuma dizer, tem uma frase que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, cuidado com as boas intenções, cuidado com essas pessoas que aparecem a cada 4 anos aí, a cada eleição, cuidado com aquelas pessoas que são pagas, né, para ficar defendendo o nome de alguém, para ficar levantando o nome de alguém. Então, cuidado com isso, tá? Essa foi a nossa indicação lá em 28 de julho de 2020. Na semana seguinte, na data de 5 de agosto, e aí havia sido perguntado pelo Marcos Fernando e depois também pedido aí pela Ângela Torres, que era falar sobre a função do vereador, né? Aí a gente fez aqui uma aulazinha sobre quais são as funções do vereador. Então a gente entende que a função de um vereador é fiscalizar o prefeito, os secretários, o dinheiro público, os recursos que vêm do governo federal e do governo estadual, a arrecadação municipal, né? E as obras, saber se as obras estão sendo feitas com qualidade, por bons profissionais, né? Se a empresa que foi contratada para fazer a obra é uma empresa que ela tem uma bagagem, é uma empresa que realmente ela existe no mercado, né? Que já atuou em outros municípios, em outros órgãos públicos, enfim. Se tem um histórico, né? Tem um currículo, então é a competência do vereador fazer esse tipo de coisa. Não é a competência do vereador. Agora a gente vai falar do que não é a competência. Não é da competência do vereador asfaltar ruas. Não é da competência do vereador construir prédios públicos, né, como escolas, creches postos de saúde, enfim. Então, essas questões não são competências do vereador. Então, há uma confusão muito generalizada aí, que as pessoas, por questões aí até mesmo culturais, elas acreditam que o papel do vereador seria aí executar obras. E não é esse papel do vereador. Quando o vereador começa a fazer o papel do executivo, a gente tem que ficar com o olho aberto, porque pode ser que o poder executivo e o poder legislativo do município em questão seja uma coisa só e não haja uma separação de poderes, né? E a gente tem dito assim, aquilo que eles chamam de harmonia, a gente chama de uma outra coisa. A gente chama aí de pouca vergonha, né? De canalice. E aí eu vou até medir as palavras aqui
para não agredir o ouvido de vocês, né? Mas a vontade é de dizer realmente a palavra exata que a gente poderia dizer que significa isso. Mas vamos deixar como se fosse uma pouca vergonha, tá? Pra gente ser bem educado aqui. Então, gente, isso foi em 5 de agosto. A gente falou da função do vereador. Se alguém tiver dúvida, depois a gente manda o conteúdo para vocês. Fique claro que ninguém que venha candidato a vereador pode ficar prometendo esse tipo de coisa, não, tá? Se o cara começar a prometer esse tipo de coisas, você fica atento, talvez seja um cara que ele não tenha nem conhecimento do cargo para o qual ele está concorrendo, ou está te pedindo o teu voto, ou realmente ele acha e culturalmente ele vai querer trabalhar dessa forma. E aí isso é muito perigoso, tá, gente? Quando um poder interfere no outro, quando esses poderes eles estão juntos contra o povo, isso é muito ruim, tá? Porque se aquele que executa não tem quem o fiscalize, né? E aí fica complicado. Então, trocando em miúdos, o vereador ele deve fiscalizar o poder executivo, né? As suas secretarias, todo o processo, tudo que é feito com o dinheiro público, ok? Ele deve também aprovar os orçamentos, né? As leis orçamentárias. Ele deve fazer propostas de lei, ele deve aprovar leis, enfim. E acima de tudo, um vereador, um parlamentar dentro do município, ele tem que fazer que se cumpram as leis. Acima de tudo, ele precisa fazer valer as leis existentes no nosso país. E a gente tem falado que não adianta querer também fazer um monte de leis, um monte de projetos de leis, porque lei é que não falta nesse país, né? Lei é que não falta nos municípios. O que está faltando é fazer que se cumpram as leis. Então a gente precisa de ficar atento nessas questões. Vamos lá? Dia 5 de agosto, por essa ocasião também, eu puxei a orelha aí de algumas pessoas, né, que estavam confundindo aí a gente aí com outros políticos, tá? Pessoas que se aproximaram da gente com algumas intenções aí erradas a nosso respeito, achando que a gente compactua dos erros, né, que a gente vem combatendo constantemente e a gente dá publicidade a isso. Então algumas pessoas se aproximaram da gente com outras intenções que não fosse realmente a verdade ou os fatos, ou se fazer cumprir as leis e as regras, principalmente as regras eleitoral, tá? Então a gente puxou a orelha desse pessoal. Graças a Deus a gente deu uma brecada, pararam de se aproximar da gente. Eu acho que quem ouviu, a gente deixou um recado, quem ouviu que tinha segundas intenções, terceiras, quartas, quintas intenções, eles foram embora, meteram o pé, e graças a Deus a gente manteve um grupo aí, que são pessoas que são bons cidadãos, que eles querem mudanças de verdade, né? Querem pessoas íntegras dentro do processo político eleitoral. Então aqueles que acham que política se faz de qualquer jeito, com toma lá da cá, né? Com clientelismo político, né? Aqueles que vivem aí de favor em favor dos políticos, né? E aí depois eles ficam aí chupando o dedo, vendo os políticos aí enriquecerem aí de forma ilícita, né? E aí eles ficam aí chupando o dedo, pisando na lama, sem um remédio na farmácia, sem um bom atendimento de todos os setores públicos, tá? Porque quando há indicação política, aquele indicado político, na maioria dos casos, eles se acham privilegiados porque têm as costas quentes. Eles fazem o que querem, tratam mal a população, achando que eles nunca vão pagar, né, por isso, eles nunca vão ser punidos por isso. Então, a gente já falou sobre isso. A gente vem aí com uma proposta de combate à corrupção, combate ao privilégio e combate ao desperdício do dinheiro público. Então isso envolve não só a questão do desvio de recurso financeiro, mas também do desperdício também na contratação de maus profissionais ou das pessoas que nem são profissionais. Estão em áreas que elas não dominam, não têm conhecimento. E na hora de prestar o serviço para a população, é uma péssima prestação de serviço. Então, você já teve esse tipo de problema? Você já foi em determinado local, né, buscar lá os seus direitos, né? Ou seja lá na área da saúde, da educação, ou na área do serviço público, e te trataram mal, te desrespeitaram, né? Então fica aí a dica. Parem de votar em gente que fica com essa questão da indicação política, do apadrinhamento político.
né, do favorecimento aí dos amiguinhos, né, dos familiares. Então, abram o olho de vocês, tá, gente? E passem essas informações adiante, tá? Tentem colocar isso na cabeça do maior número de pessoas possíveis. Porque para mudar, gente, a gente precisa aí de trabalhar, a gente precisa arregaçar as mangas e ir à luta. Não dá para fazer isso sozinho, a gente precisa da participação de todos. Em 12 de agosto, aí eu falei um pouco mais que a gente já estava devendo sobre a minha relação com o município de Magé. Aí eu vim e disse para vocês o seguinte, olha, eu frequento a praia de Mauá desde o início dos anos 80. Parentes, né, familiares tinham aqui uma casa de veraneio na rua Eloy Alonso e a gente morava em Belford Roxo, mas aqui era a nossa área de lazer. A gente vinha descansar, a gente vinha curtir, vinha ter aqueles momentos agradáveis e seguros. Aonde? Na praia de Mauá. Daí a gente desenvolveu uma memória afetiva, a gente sempre gostou de Mauá, sempre tivemos a pretensão de vir morar em Mauá, mas as coisas não funcionavam dessa forma. A gente precisava de vender lá os nossos imóveis, a gente precisava de resolver nossas vidas, empregos, enfim. Aqui as coisas eram um pouco complicadas, a questão do transporte público era muito difícil, ainda não é tão melhor assim nos dias atuais, mas naquela época era um pouco mais difícil, e aí a gente ficou com dificuldade de vir para Mauá. E aí os anos foram se passando e a gente vinha para Mauá para passear, para visitar, para rever os amigos. Então, um grande abraço aí pro Felício Lima de Souza, meu amigo. A Gisele, eu vi aí a Gisele também. Gisele, um grande abraço. O Felício está dizendo aqui, vamos acabar com esse negócio aí de indicação e apostar na meritocracia. É verdade, Felício, é meritocracia. Eu acho que, por exemplo, para a área da saúde tem que ser pessoas com formação na área de saúde, né? Para a área de serviços públicos, pessoas com formação lá na área ou que detenham conhecimento de serviços públicos. Na campanha nós vamos tratar muito esse assunto, tá? Então vamos lá, meritocracia, tá, gente? Não vote em ninguém porque é seu amiguinho, porque alguém pediu para você votar. Vê se a pessoa é competente, se a pessoa é capaz, vê se a pessoa vai representar os teus interesses, os interesses dos seus amigos, da sua família, né, do lugar que você mora. Não votem só porque é amiguinho. Porque uma coisa é você ser legal, outra coisa é você ser um bom profissional, tá? Eu conheço pessoas muito legais, mas são péssimos profissionais, tá? E eu conheço bons profissionais que, como pessoa, às vezes elas deixam a desejar, mas ainda prefiro bom profissional, tá? Às vezes você paga por um serviço, você não paga pela amizade da pessoa, você paga pela prestação de serviço dela. E é assim, um vereador vai ser pago com o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos. O prefeito será pago com o dinheiro dos seus impostos. A cada quilo de arroz, que chegou a dar aí até R$ 45 aí, recentemente, tá? Você paga o teu imposto e os políticos, né, os servidores públicos são pagos com o seu dinheiro. Se você fosse contratar hoje, eu vou até mudar um pouquinho, que eu vou sair um pouquinho do foco aqui. Vamos lá. Se você fosse contratar um pedreiro para sua casa, fazer uma obra aí, você iria contratar um profissional ou você ia contratar um curioso aí? Você ia contratar um bom profissional ou você ia contratar um amigo seu que está parado, está desempregado, precisa de ganhar um dinheiro, aí você vai botar ele para levantar aí a sua casa, fazer a fundação da sua casa? Então não pode ser diferente. Se para você fazer uma obra na sua casa, você vai contratar um profissional, como que você, para poder administrar o teu município, você vai contratar um qualquer? Né? Um incapaz, uma pessoa que não tem a menor capacidade, né, de fazer gestão da própria vida, e aí vão colocar essas pessoas para fazer gestão da sua vida, da vida do seu município, né, dos habitantes do seu município. Então, gente, não dá. Ou a gente acorda para a vida e a gente toma vergonha na cara, né, se coloca aí numa posição aí de questionar tudo isso, ou a gente vai empurrando com a barriga, vai vivendo desse jeito mesmo. Eu botei a cara. Eu já tenho anos que eu venho lutando, apesar que eu acho que desde criança eu me conheço assim. Sempre fui muito questionador, nunca engoli tudo que me passa, eu sempre estou perguntando por quê, para quê, como, quando, enfim. Eu sempre fui assim, já é natural. Mas recentemente, nas questões da política, né, e das políticas públicas, eu comecei a ser mais exigente, sim. Porque a gente foi ensinado culturalmente, né, é uma cultura que
sei lá, é como se esses caras fizessem algum tipo de favor, e não é favor não, gente. Eles ganham pra isso. Aí de vez em quando aparece um engraçadinho dizendo, ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ué, não fez de graça não. Ele ganhou pra fazer, é o mínimo, né? E fazem muito mal feito, né? Sem responsabilidade nenhuma. Mas vamos conversando sobre isso aí depois. Aí eu falei da minha relação com o município, a gente em 2013, a gente veio aqui para minha atual residência. Aqui a gente começou a perceber aqui o terreno ali que estava sendo jogado lixo, um problema. A obra do bairro Novo, a gente começou a interferir aqui. Começamos a ter que mandar e-mail lá para Brasília, para o estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Obras, e, enfim, todas essas questões, para a própria empresa HG Engenharia, reclamando aqui da má prestação de serviços. Era uma obra do governo do estado e os funcionários, a empresa que havia sido contratada, os funcionários dessa empresa estavam aqui como se estivesse fazendo algum tipo de favor para a gente. Lamentavelmente, eles se depararam com pessoas que pensam fora da caixinha, né, e que exigiu que se fizesse um bom serviço, uma boa prestação de serviço. E a gente teve que intervir aí, e através dessa intervenção aqui local, isso nos levou aí a outros patamares, a outros níveis de atuação dentro do município, né? Enfim, gente, aí um pouco da nossa relação com o município é essa aí, através do projeto Pacobaíba, projeto socioambiental, projeto Pacobaíba, tá? É uma organização social da sociedade, é uma organização da sociedade civil, projeto Pacobaíba. As portas se abriram, nós começamos a ser convidados aí para participar e atuar mais firmemente junto com os conselhos, nas audiências públicas, nas conferências, nas reuniões da sociedade civil organizada, enfim. A gente sempre foi participativo, sempre nos colocamos ali como pessoas que produzem, né, políticas públicas, que colaboram na produção ou na construção de políticas públicas no município. Daí é a nossa participação, daí é a nossa expertise dentro do assunto. É por isso que a gente hoje, eu me sinto preparadíssimo para atuar mais firmemente e dar esse passo maior, que é atuar dentro da política partidária, tá? Tudo passa pela decisão política, aprendam isso, tá? As coisas são decididas na esfera política, então muitas vezes a gente, como sociedade civil organizada, a gente procura envolver a sociedade, a gente procura fazer com que a opinião pública conte muito, mas por fim, geralmente são as decisões políticas que contam mais, tá? Então a gente fica medindo força aí com a classe política, eles têm mais aberturas, tá? Eles têm aí, como poderia dizer assim, eles têm um reconhecimento que foram eleitos, obviamente, gozam de um prestígio maior do que o nosso. A gente enquanto liderança comunitária, enquanto é um trabalho voluntário, é meio que a gente está se infiltrando lá, a gente está se colocando lá, e a gente não foi eleito para isso. Óbvio que a sociedade civil organizada tem as suas reuniões, né, tem seu estatuto social, tem um grupo de pessoas ali que elegem ou concordam com aquela formação ali daquela organização social, né, da sociedade civil sem fins lucrativos, enfim. A gente tem, mas o nosso prestígio em frente ao prestígio dos políticos ainda é bem pequeno, tá? Então a gente quer melhorar isso, a gente quer dar um passo maior, porque a gente quer estar lá, a gente quer pegar esse prestígio e converter isso, tá, em benefício da sociedade civil organizada, pegar as organizações sociais e colocar as organizações sociais no seu devido lugar, no lugar mesmo de evidência. Nós conhecemos realmente a ponta aqui, conhecemos o problema aqui em loco, né, no próprio local. Não é lá dentro de um gabinete, não é numa sala com ar-condicionado, é aqui na rua, é no dia a dia, junto com a sociedade, que a gente sabe o que realmente é necessário, tá? O horário está passando, vamos lá. Falei dessa minha relação aí com o município. No dia 19 de agosto nós falamos de tipos de eleitores, né, usando uma ilustração. A ilustração foi a seguinte: a formiga com ódio da cigarra votou no inseticida e morreram todos, incluindo o grilo que votou nulo. Então o que a gente tira com isso aqui? Às vezes, existe aí grupos de pessoas que elas ficam aí oscilando aí entre um grupo político e outro, entre uma ideia ou uma ideologia e outra.
e no final das contas elas votam no inseticida. O que seria o inseticida aqui? Seria aquelas pessoas que já causam problemas para o município, pessoas que já têm um currículo aí que não é de dar inveja a ninguém, né? Que é uma vergonha, pessoas aí da série Os Caçados, da série Os Corruptos, né? Da série aqueles que não valem nada, que não prestam, né? Conhecidamente corruptos. E aí a gente precisa ter esse cuidado, tá? E o inseticida poderia ser aí, a gente poderia colocar o inseticida como se fosse esse grupo ou a elite política aí já tão conhecida dentro do município de Magé, não sei como está aí nos outros municípios, mas não muda muita coisa, a gente tem amigos em outros municípios, a gente acompanha a política também em outros municípios, as pessoas falam sempre isso. Tá ruim, tá muito ruim. Os políticos realmente deixam muito a desejar. Olha, eu vou falar assim com raríssimas, mas muitas raríssimas exceções, tá? Mas a maioria, a grande maioria, são incompetentes, são extremamente corruptos, sabe? Não vale a pena. Então a gente precisa de transformações, tá? A gente precisa de mudanças. Deixa eu beber uma água. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aí pode mandar. Eu estou conseguindo visualizar aqui, tá? A gente falamos aqui dos tipos de eleitores. Então vamos lá, gente. Vamos votar com consciência. Vamos ser conscientes aí na hora de fazer nossas escolhas, tá? 15 de novembro, eleições municipais, tá? Não esqueça. No dia 26 de agosto, eu fiz aqui um desafio aos influenciadores digitais e às lideranças comunitárias, tá? Para que eles pudessem promover debates públicos falando sobre política partidária, sobre pré-candidatura, tá? A participação daqueles que se colocam aí como pessoas que querem assumir uma posição dentro do município aí de liderança ou de representação ou representantes lá no Poder Legislativo e também no Poder Executivo, tá? Então a gente fez esse desafio aí, a gente foi praticamente um desabafo, né? Falando, gente, olha, vocês são influenciadores, vocês precisam de serem participativos aí, vocês precisam de provocar, vocês precisam de conhecer melhor. Então a gente até fez aqui, a gente fez uma hashtag aqui, conheça o seu pré-candidato. Gente, precisam conhecer os pré-candidatos de vocês aí, tá? Conheça os seus pré-candidatos. A partir da semana que vem não seremos mais pré-candidatos e seremos então lá na frente os candidatos aí de vocês. Vocês vão precisar de conhecer melhor cada um aí que se coloca como pré-candidato para as eleições de 2020 e sucessivamente, tá? As outras eleições que virão também. Aí a gente falou sobre essa questão. Eu parabenizei aqui um grupo de pessoas aqui da nossa região, aqui do 5º Distrito de Magé, Guia de Pacobaíba, Praia de Mauá, tomaram a iniciativa, estão fazendo aí a sabatina aí com os pré-candidatos majoritários e que se estendam isso aí aos vereadores também, tá? Ao cargo de vereador. Também nessa data eu tratei aqui da questão do coeficiente de partido, do coeficiente do candidato. Expliquei aqui um pouquinho aqui que essa questão aí, tá? A nova reforma, né, ou a mini reforma política mudou algumas questões aí da política partidária, das eleições, e foi legal, acho que deu um certo equilíbrio aí, pessoas simples como eu e como vários outros aí poderão participar aí, junto com pessoas que já têm uma tradição política ou daqueles grupos políticos aí já existentes aí em cada região. A questão é a seguinte: cada partido vai ter que alcançar um coeficiente de 10% dos votos válidos. E eu particularmente acredito que quase todos os partidos, tá, vão conseguir alcançar esse coeficiente, né? Eles vão contar com 26 participantes, né, ao cargo de vereador e um majoritário, e vai ter aí coligações, é óbvio, tem aí grupos políticos aí que tem coligações, mas basicamente cada partido vai ter aí 26 candidatos à vaga de vereador. E esses candidatos, eles têm que alcançar 10% do coeficiente do partido, ou seja, 10% do número de eleitores ou dos votos válidos para o partido e os candidatos a vereadores, 10% dos votos do partido, tá? Se ele não alcançar esses 10%, ele não entra, ele não será eleito, tá?
Então a gente tem, algumas pessoas têm falado que vai ser cerca de 7.500 votos ou 8.000 votos por partido, tá? E o candidato a vereador, ele terá que ter aí pelo menos aí de 750 votos a 800 votos. Se ele não alcançar isso, ele está fora, ele não vai poder ocupar aquela cadeira. Então, se um partido tiver lá os 26 candidatos, esses 26 candidatos não alcançarem de 750 votos a 8.000 votos, ou a 800 votos, nenhum desses candidatos vão entrar, talvez lá na conta da sobra, mas isso é uma conta aí que não dá para a gente entrar no mérito, é meio confuso. Mas o que eu vou dizer para você é o seguinte, é possível que cada partido faça um candidato, ou uma cadeira no nosso parlamento municipal, na Câmara dos Vereadores. Então, você tem que ter cuidado com aquele seu amigo que está aí te pedindo seu voto, está aí buzinando no teu ouvido, aquele que está pedindo aí para, vota em mim e tal, aquela coisa toda. Cuidado com esse teu amigo, porque às vezes você vai votar no cara porque ele é teu amigo, aí ele não tem expressão política, e no partido que ele está já tem lá um cara que é um vereador de mandato, né? Um cara que ele tem uma expressão política dentro do município, e esse cara possivelmente será reconduzido à cadeira lá, à vaga na Câmara dos Vereadores. E se você não tiver o cuidado, você vai votar no seu amigo e você vai eleger alguém que talvez você não elegesse ou não votasse. Então preste atenção, qual é a orientação que a gente vai dar? Pesquise qual é o partido que o seu amigo faz parte, quem são as pessoas que estão no partido do seu amigo. Se tiver lá dois vereadores, duas pessoas lá que já foram, né, políticos ou são políticos conhecidos, cuidado, você poderá estar reconduzindo essas pessoas aí ao poder ou fazendo com que eles retomem o poder do seu município com o seu voto, tá? Então isso é muito arriscado, então você precisa de ter entendimento e sabedoria na hora de fazer as suas escolhas. Você pode estar votando em alguém que é seu conhecido, seu parente, mora do seu lado, mora na rua que você mora, mas quem vai faturar a eleição é o cara que tem lá uma expressão política, tá? É o cara que tem mais expressão política, é o cara que tem mais chance de ganhar. Abra o olho de vocês, cuidado com as cascas de banana, cuidado com as pegadinhas, tá? Eu tenho falado que basicamente cada partido tem aí meia dúzia de candidatos, ou dos pré-candidatos, hoje pré-candidatos, que tem expressão política. Os demais são só cabo eleitoral de luxo, tá? Cuidado aí. Vocês abram o olho de vocês com as cascas de banana. Você vai votar em um e vai eleger outro, tá? E nessa questão também, vamos seguindo aqui, a gente falou da questão do coeficiente, das vagas, da questão de você ter cuidado para não cair numa casca de banana. E no dia 2 de setembro, a gente vai continuar aqui no dia 2 de setembro, a gente falou sobre políticos aqui da região que foram caçados, né? E falamos dessa questão. Então, nós tivemos aqui nos últimos meses três políticos da nossa região que foram caçados, tá? Um desistiu de lançar a candidatura a majoritário, né? Teria que recorrer à justiça lá em Brasília, e aí ele desistiu. E graças a Deus por isso, menos um aí, né? Menos um aí da série Os Caçados aí, para poder estar aí iludindo, enganando a população. E a gente tem aí um prefeito, o outro que era então vice-prefeito agora, deputado estadual, e um outro segundo aí, deputado estadual também. Os três caçados aí. Parabéns aí para o Ministério Público Eleitoral, parabéns aí para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, porque mais uma vez, olha, é uma série, tem um monte de caçados aqui no nosso município. Graças a Deus que o mal está sendo expurgado, né? A pequenos passos, mas os maus políticos, né, estão sendo expurgados aí da vida pública. Agora, compete a você, eleitor, tá? Compete você, cidadão de bem, dar esse prosseguimento aí e no dia 15 de novembro continuar no processo de expurgação aí dos maus políticos, tá bom? Então fica aí a dica. Em 2 de setembro nós falamos ainda, vamos lá, teve uma invasão aqui na vida do imperador, uma denúncia, levamos para o conselho falou que lá, o pessoal que estava lá na reunião disse que em ano de eleição as coisas meio complicadas, eles não conseguem mexer nisso, ou seja, a pouca vergonha de sempre, tá? Mas esse fato, a gente ainda vai tratar esse fato aí na justiça, tá? No Ministério Público, não vamos cair
perdendo nosso tempo, gastando o nosso tempo com esse tipo de coisa, não. Então, em ano de eleição, geralmente começa a acontecer essas poucas vergonhas. E essas invasões, e isso acontece em tudo quanto é lugar, né, corriqueiro isso, é com a anuência dos governantes, é com a anuência do pessoal aí que estão no exercício dos seus mandatos, tá? Eles estão vendo tudo, não tem menor pudor, eles não tomam nenhuma iniciativa, eles contam com a memória curta da população e com a falta do interesse do cidadão nas questões políticas, no processo político eleitoral. Por isso que eles fazem mesmo, né, na cara dura, não quero nem saber com a tua opinião e com a minha opinião. Essa é a realidade. Mas deixam eles subestimarem a população. Eu acho que a população está mais participativa. Eu acho que a população está mais consciente. Eu acho que depois de 2018, tá? Das eleições de 2018, a população começou a se sentir mais pertencente ao país, né? Começou a ter uma visão diferenciada de que o país pertence à sociedade, tá? E que nós não temos aí que ficar abaixando a cabeça aí para os maus políticos. A gente tem que lutar aí para que a gente tenha bons políticos, pessoas competentes e competentíssimas no poder público, na administração pública e na fiscalização dos recursos públicos. Também tratamos... aí, no dia 2 de setembro, a gente tratou também de umas questões que estavam rolando nas mídias sociais, tá? Que eram algumas pessoas tentarem se justificarem dizendo que a eleição municipal não tem ideologia partidária. A gente tocou nesse assunto, a gente praticamente deu uma aula sobre isso aqui. Seguinte, tem ideologia partidária sim. Depois que essa pessoa, se ela vier a ser eleita por esse partido, ela tem um compromisso com o partido, com as pautas do partido, com aquilo que o partido defende. Então, pare de bobeira, pare de malandragem, de querer se justificar, porque você em 2018, você dizia que era de direita e agora você está apoiando gente de esquerda. Aí você vem para as mídias sociais ficar desinformando a sociedade de que não tem nada a ver, porque na política municipal não tem ideologia. Tem ideologia sim. E o cara eleito pelo partido, ele deve, sim, compromisso, ele tem compromisso com o partido, com as pautas do partido. Ponto final. Você quer bancar o mané e ficar fazendo aí campanha para quem é contra aí um monte de coisas que você julgava defender, e aí agora não sei por qual motivo aí você resolveu aí apoiar essas pessoas? Tudo bem, você é livre, eu já falei aqui. Você é livre até para errar, tá? Eu só não sou obrigado a concordar com isso. Então eu tenho que falar, eu vou falar mesmo, e tá aí então o recado. Tem ideologia sim, tem pautas sim, tem um monte de questões aí que, se a gente não se cuidar agora, depois vai ter problema lá na frente. Eu, lá no plano diretor, tive que praticamente encarar um monte de gente de uma outra ideologia, tá? E aí queria lá introduzir lá a educação sexual na escola do município, né? Nos primeiros anos da criança na escola do município. Eu que fui lá e combati, tava lá, briguei, criei barraco mesmo, chamei meus pais, falei, gente, não vamos permitir isso, tá? Tinha lá a proposta para o terceiro banheiro, tinha ideologia de gênero. Agora, você que diz que é conservador, cristão, você que é de direita, aí hoje você vem com esse papinho, não tem ideologia, a gente pode apoiar partido A, B. A gente tem grupos políticos aí que estão aí com 12 partidos, outros estão com 11 partidos, e assim, outros estão com 5 partidos, e não tem ideologia para eles não. O que interessa para eles é chegarem ao poder. É isso que importa para eles. Não importa se vai passar por cima, sabe, dos seus valores, dos seus princípios. Eles têm que chegar ao poder. Abram o olho de vocês, sociedade. Aprendam de uma vez por todas. Comece a incutir isso na cabeça dos seus familiares, seus amigos, daquelas pessoas que não gostam de política, não entendem de política. Mas você que entende, a responsabilidade é sua. Ensina. Ajuda as pessoas a tomarem uma decisão aí, tá? A melhor decisão. Gente, vou correr. A live está se estendendo hoje. Me empolguei aqui. Vamos lá, estou indo para o finalzinho. 9 de setembro a gente falou sobre obras públicas, falamos sobre a questão lá do Mirante, o pessoal vindo aí, querendo colocar na conta aí de um recém-chegado aí, vereador que assumiu a suplência aí, que ele tinha resolvido lá a questão do Mirante. Mentira, balela, quem foi que fez isso foi a sociedade civil organizada, junto com o secretário, que era um vereador licenciado na época,
foram lá, conseguiram aí a resolução ali de uma parte do problema, tá? Conseguiram ali só o guarda-corpo, mas falta ainda tudo ali ainda. Falta acessibilidade, falta muita coisa. Então, continuemos aí lutando aí para que o mirante aqui na Praia de Mauá, ele realmente seja importante para o poder público, ao ponto de que eles invistam ali, que eles tenham bons projetos para ali e utilizem o recurso público para poder fazer uma excelente obra ali. E aí sim, aí show de bola, mas parabéns à sociedade civil organizada, ao grupo do pessoal aqui de Mauá, tá? É o Fórum pela Primeira Ferrovia. Foi esse pessoal que correu atrás lá, tá? Então, quer parabenizar alguém? Parabeniza a sociedade civil. E aí, sabe que eu fico muito invocado, gente? Eu nunca vejo ninguém chegar assim e falar assim, gente, vamos fazer uma homenagem para a sociedade civil organizada, para as lideranças comunitárias que tanto lutam pelo nosso distrito. Nunca vejo isso. Agora, bajuladores de políticos, é uma vergonha. Gente, toma vergonha na cara. Parem de ficar bajulando político. Político ganha para fazer, ganha para trabalhar, trabalham mal, ainda ficam aí sendo bajulados e aplaudidos ainda a cada meio-fio que é pintado, a cada rua que é varrida. Pô, isso é coisa corriqueira, coisa do dia a dia. Não dá nem para ficar mais entrando nesse mérito. É uma vergonha. Acho que a sociedade precisa de evoluir, tá? Então, sociedade magiense, vamos evoluir, tá? Vamos parar aí de ficar batendo palma para maluco, né? Para esses políticos aí que ineficientes. No dia 16 de setembro nós falamos sobre o plano diretor, foi na última live, então a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, está bem recente, bem fresquinho. Então vamos lá, o plano diretor participativo, a gente falou da equipe técnica, foi uma excelente equipe, a gente falou da participação popular, foi a maior participação popular dos últimos tempos no nosso município, foi nas propostas, na elaboração das propostas do plano diretor, feitas por distritos, e também na aprovação em 8 fases de audiência pública, que teve ali a boa parte da sociedade magiense, ou representantes de vários setores, tá? Então, graças a Deus, foi uma boa participação ali. Teve audiências públicas que contou com mais de 300 pessoas, participação de mais de 300 pessoas, terminando mais de, às vezes, 1h da manhã, o pessoal tendo que voltar de carona para casa, enfim, tudo isso aí. Então, novamente, parabéns aí para a sociedade civil organizada, também aqui do 5º Distrito, que fizeram excelentes propostas. A maioria das nossas propostas, e eu me incluo porque a gente chegou no finalzinho, mas eu pude ler as propostas, pude dizer que estava legal, pude emitir a minha opinião, tá? Me pediram para emitir a minha opinião sobre as propostas. Me contemplava o projeto socioambiental da gente e as demandas do nosso distrito. E a gente teve ali, a gente corroborou ali, dizendo, não, tá legal. E a maioria das nossas propostas do 5º Distrito foram aprovadas. E foi pra gente uma satisfação quando a gente vinha lá na GP, né, lá nas propostas que eram passadas pelo crivo da sociedade civil, né, e estava lá aprovadas lá, Guia de Pacobaíba. Parabéns para a sociedade civil organizada, tá? Os políticos fizeram proposta nenhuma não. São os covardes, muitas vezes negligentes e fogem da sociedade. Tá? Essa é a verdade, tá? A verdade nua e crua. Gente, eu não vou ficar preocupado não. O vídeo vai ficar salvo aí no Facebook, a gente vai compartilhar depois nas mídias sociais e as pessoas poderão participar. A gente vai aqui até o finalzinho. Vamos lá. A gente falou aqui da participação, a gente falou da interferência de políticos por conta de serem da área, né, da área imobiliária, né? E aí como interferir aí nas questões imobiliárias. Teve aí uma interferência política, tá? Que foram lá e suspenderam os efeitos do plano diretor por 10 meses, sem uma justificativa plausível e sem passar por uma audiência pública. Qualquer mudança no plano diretor tinha que passar por audiência pública. Burlaram as regras, fizeram covardia, foram lá na canetada e suspenderam os efeitos. Atrasou todos os prazos, deu margem para que se atrasassem até hoje, todos os prazos sendo aí negligenciados. E, apesar de tudo, a nossa amiga Nair, que fez parte lá da equipe técnica na época como voluntária, ela deixou um comentário na live da semana passada dizendo o seguinte, que o plano de zoneamento foi para a prefeitura, né? Mas não foi ainda enviado para a Câmara dos Vereadores. Então, o plano
de zoneamento, que foi essa questão aí do zoneamento, que deu um problema lá sério, está no poder executivo, ainda não foi para o poder legislativo. Ela diz que o plano diretor está em vigor. Eu tenho dito que, mais uma vez, o plano está engavetado, tá, gente? E aí, quem quiser discordar, pode discordar, mas está engavetado no sentido seguinte: a gente já teve um primeiro plano diretor do nosso município, ficou lá engavetado, ninguém fez nada, aí passaram-se lá os anos, foi feito um novo plano e com a participação da sociedade, enfim, com uma boa equipe técnica. E aí, o que ocorre? Não estão colocando em prática. E a gente diz, se colocar em prática o plano diretor, o nosso município ele vai crescer, ele vai se desenvolver, vai melhorar tudo no município. São 248 artigos, são propostas da sociedade, a sociedade que conhece de fato onde está o problema, e está tudo ali, gente, não precisa de fazer leis. Tem 248 lá para poder serem implementadas dentro do município, então não precisa de ficar fazendo leis aí não. Questione aí os majoritários, o que eles pensam do plano diretor, o que eles vão fazer para poder trazer o plano diretor para o centro da vontade popular, para aquilo que a gente trabalhou, para aquilo que a gente construiu para o nosso município. Pergunto para eles aí e para os outros pré-candidatos também, a vereadores aí, o que eles pensam sobre isso, o que eles conhecem sobre o plano diretor, tá? Então, fica aí a dica, você tem um bom conteúdo aí, né? E daí você pode tirar as suas conclusões aí de quem realmente pode representar os interesses da sua região, de quem pode representar os interesses da sociedade mageense, tá? Então a gente já tem dado aí as dicas aí, se quiser pegar as dicas, peguem aí e ajudem a propagar essas ideias. Vamos lá? Aí a gente falou sobre essa questão aí da interferência política e a lei municipal, que é a lei 006 de 2016. Qualquer dúvida, só pesquisar lá. Plano diretor municipal do município de Magé, lei 006 de 2016, tá? Essa lei é válida até dezembro de 2026. E a gente já disse, já prometemos aqui que se for a vontade de Deus, estaremos vivos, estaremos lá, de olho lá, quando for o período de se fazer revisão no plano diretor do nosso município. Então vamos lá, gente. Um abraço aí para quem ficou aí com a gente até o finalzinho, para quem vai assistir a gente depois. A gente vai encerrar por aqui. Hoje é um divisor de águas, né? Nós tivemos aí 10 semanas aí de transmissão ao vivo da pré-campanha, tá? E a partir da semana que vem, nós vamos ter aí mais 7 semanas de campanha eleitoral, tá, gente? Campanha eleitoral 2020. Nossos encontros serão às segundas-feiras, às 20 horas, tá? As próximas 7 semanas, nós estaremos nos encontrando no Facebook Live, nas segundas-feiras, às 20 horas. Fizemos essa modificação aí, porque várias pessoas haviam pedido a gente para mudar a data, porque não estavam podendo acompanhar por causa de outros compromissos, e a quarta-feira é uma data um pouco mais complicada, tá? A gente não deu para fazer isso antes, mas agora que a gente encerra aqui a pré-campanha, e aí a gente vai iniciar uma nova etapa, então, segundas-feiras, tá? Então, espero vocês lá, gente, no lançamento da campanha, e lá nós vamos tratar aí das nossas propostas, e um forte abraço, pessoal. Obrigado por tudo, obrigado aí por essas 11 semanas aí que vocês têm acompanhado a gente. Permaneçam aí acompanhando a gente. Busquem conhecimento, busquem melhorar aí, estejam participativos em todo o processo eleitoral, até o final, tá, gente? Até o dia 15 de novembro aí, quando a gente vai ter aí a notícia de como vai ser o próximo governo, como que vai ficar aí, formado aí o próximo governo aí para os próximos 4 anos. Gente, um forte abraço aí, até a próxima.